estamos chegando com mais um Sala de Entrevistas para você. Que bom que você está recebendo a gente em casa. E época de volta às aulas. Embora volta às aulas, troca de escola, tudo isso pode acontecer ao longo do ano. Até porque tem os calendários instituídos, né, pela rede escolar, mas também pode acontecer no meio do ano mudanças, enfim. E a gente acabou de passar por uma pandemia onde os alunos foram extremamente o alvo de tudo isso com relação ao ensino. E sobre todas essas mudanças, né, de uns anos para cá e também agora essa época de estudos, a gente vai conversar hoje com a psicopedagoga Rosângela Pereira Cabral, que está aqui com a gente nos nossos estúdios. Obrigada pela presença e é isso mesmo, estudar, entrar no ensino, ele tem uma data instituída, mas na verdade não é assim, ele pode ter constantes mudanças, né? Isso mesmo, durante todo um processo, né? Hoje a criança já entrou na escola muito cedo, né? Uhum. Então desde muito cedo já vai passando pela escolaridade, né? A educação infantil, né? Até o ensino superior. Tem uma idade certa para colocar a criança na escola? Porque muitos dizem, a creche auxilia, mas a creche ela começa lá dos 3 meses de idade. Tem esse tempo específico dentro da psicopedagogia para o aprendizado ou não? Sim, na lei, né, nós temos uma lei que é a partir dos 4 anos, sim, a criança tem que estar matriculada na escola, né? Particularmente dentro da minha fundamentação teórica, assim, né, o que eu aconselho os pais que, se puderem ficar com a criança em casa, né, passando aí todo o período ali da primeira infância, né, até os 3 anos, se conseguirem, né, porque tem famílias que não conseguem, né, porque tem que trabalhar, precisam da educação infantil, né, mas se puderem ficar, porque é um ambiente também, né, muito importante para a criança, um ambiente familiar, né. Quanto mais a criança permanece nessa família, claro, de uma forma sadia, né, de uma forma educativa, né, de uma forma afetiva, ela tem uma condição de desenvolvimento também muito boa, assim, né? Não necessariamente a escola é obrigatória, né? Eu comecei já lá de baixo, lá da infância, justamente por causa disso, porque a gente sabe que hoje a maioria dos pais acabam trabalhando, né? E quando não tem essa obrigação, um fica em casa, muitos veem os palpiteiros. Porque a criança está assim porque não foi para a creche, a criança não fala porque não foi para a creche, a criança não come direito porque não foi para a creche. Coloca a criança na creche que ela vai ficar mais educadinha. Sim. Na área de vocês, da pedagogia e da psicopedagogia, tem esse trabalho ou não? É só ritmo de vida que a gente já está acostumado, ditos populares, enfim. Sim, é importante essa pergunta, assim, sabe? A questão que eu falei da qualidade da família, sim, né? A família, ela tem muita qualidade, né? Educativa, né? De desenvolvimento, né? Ela é responsável por todo o desenvolvimento de um sujeito, né? Desenvolvimento emocional, cognitivo, social, né? Então, tem que ser uma família em equilíbrio para poder conduzir essa primeira infância, né? Eu vejo a importância, então, assim, dessa família estar preparada para receber essa criança, né? E a escola, né? Qual escola colocar ou, né, confiar? Aí vai depender de cada família, né? Então, as escolas estão aí para que as famílias visitem essas escolas, né? Conheçam a filosofia, conheçam a proposta pedagógica, né? E toda a proposta, né? Tanto a pedagógica como qual é a missão dessa escola, né? No que essa escola está embasada, né? O que essa escola está trazendo, o que ela está ensinando, né? Quais são os conceitos dela, né? E aí a família vai optar por uma escola que parecida com a sua casa, né? Porque ela vai dar uma continuidade, né? Eu sou uma família tradicional, eu tenho que dar uma continuidade nessa infância, nessa educação do meu filho, né? Eu sou uma família que aceito outras possibilidades, outras teorias, tal. Então eu posso ir para uma escola mais avançada, e aí, entre aspas, porque... Mais liberal. Liberal, né? Mas, entre aspas, porque aí vai dessa condição dessa família e vai dessa... realmente é o que a família, assim, aceita, é o que a família deseja, né? É um desejo meu, né? A escola é um desejo meu de continuação do que eu estou ensinando, né? Porque nessa primeira infância, né? A senhora me corrige se eu estiver errada, ela é importante para os primeiros aprendizados. O abecedário, a numeração ali de 1 a
0, enfim. Mas não quer dizer que ela tenha que estar na escola para aprender. Passou essa fase da creche, vamos lá para o primeiro aninho hoje, né? E aí a gente, que é a fase obrigatória, não é o primeiro ano, me corrige se eu estiver errada, doutora. A partir dos 4 anos ali, né? A educação infantil. Educação infantil. Porque teve essas mudanças no médio, a gente dos anos 80 ainda está meio perdido nessa situação. Então tá, entrou Fundamental 1. Fundamental 1, entrou no Fundamental 1, 4 anos. Ali sim, os pais devem ter todo o cuidado, salve, claro, as escolas públicas que também têm os seus planos pedagógicos, também têm os seus planos expostos para todos os pais verem, mas eu vou fazer aquele esforço, eu vou pagar uma escola. Qual é o cuidado que o pai tem que ter na hora de introduzir a criança nesse ensino para que ele não seja prejudicado lá na frente ou que ele não tenha alguns intempéries nesse caminho? Sim, ali até os 5 anos e 5 anos e meio, 5 anos, a criança está na educação infantil. Tá. A partir daí ela vai para o Fundamental 1, né? Aí a escolha dessa escola, ela tem que fechar muito com a minha filosofia. O pai precisa acreditar nessa escola. Tá. Né? O pai tem que acreditar, o pai ele vai depositar nessa escola, depositar entre aspas também, ele vai matricular nessa escola, ele vai deixar o filho dele, né, para que essa escola trabalhe com todo o conhecimento científico. A questão da escola, a obrigação da escola, o trabalho da escola é desenvolver, é trabalhar o conhecimento científico. Obviamente que dentro desse conhecimento científico tem toda uma proposta, como eu falei, filosófica, né, psicológica, regras, pedagógica, né? Exatamente, as regras, metodológica. E, então é importante o pai perceber se essa escola, quando na primeira visita que ele vai fazer à escola, ele conversar sobre essa proposta da escola. Qual é a filosofia de vocês? Quais são os autores que embasam a prática pedagógica de vocês? Né? E assim, tem uma filosofia e tem uma psicologia e tem uma pedagogia, todas que norteiam uma prática pedagógica, né? Porque hoje, o que a gente observa, vem uma chuva de propagandas, né? A gente que tem filho em idade escolar, uma chuva de propagandas que tem o método que o ensino religioso tende para uma religião, para outra, enfim, tem vários métodos assim. Tem outro que tem um método mais liberal, que a criança vai a hora que quer, fica o dia inteiro na escola, mas tem aulas alternativas, espaço para dormir, espaço para isso, né? E tem outras que já têm os seus cursos naturais, que são aquelas escolas que são reguladas no Brasil inteiro e elas só têm a matriz e tem as suas filiais espalhadas pelas cidades, né? Tudo isso deixa os pais meio confusos? Sim. Também, Hoje tem a questão do ensino integral, né? Isso, Então, e aí é importante a família estar bem atenta, né? A tudo isso que a escola vai trazer para ti, né? Porque assim, na minha escola nós trabalhamos uma religião, por exemplo. Na minha escola nós não trabalhamos a questão religiosa, trabalhamos, né? Porque todas as escolas, tanto as privadas como as públicas, elas têm um norte, né? Um norte curricular do governo maior, né, do Ministério da Educação, passa toda uma proposta e em cima dessa proposta a gente vai trabalhar colocando a gente diz que a gente monta um projeto político-pedagógico, né? Então dentro desse projeto político-pedagógico ali que vai entrar a filosofia da escola, né? O que ela vai trabalhar, né? E aí então aí que o pai tem que estar atento, né? Porque aí depois o pai não vai, fizeram uma atividade que eu não gostei, né? Eu sei das atividades que o meu filho está fazendo porque eu acompanho a escola. Então, a importância do pai também acompanhar. Além não é só pagar o boleto, né? Tem que saber o que está acontecendo. Exatamente. Além dele ele escolheu a escola porque ele acredita que aquela escola tem uma fundamentação teórica que fecha com o pensamento da família, né? Com a teoria da família também. Eu ainda tenho que acompanhar o dia a dia, né? Que são nas tarefas, né? Conversando com os professores. É importante essa relação, né? Que o pai estabeleça com a escola. Participação da família na escola, dos pais, né? Bastante importante também. Mas aí entra o X da questão. Vem aquela lição de matemática que eu aprendi quando eu tinha 5 anos de idade, 6, sei lá, agora não lembro de jeito nenhum para ensinar para o meu filho. Ou então vem aquela regra de português que a gente também já se perdeu lá no tempo por não usar. O pai também não fica um pouco nessa encruzilhada? Como é que ele entende
aquele embasamento para passar para o filho? Vai acontecer, né? Tá. Vão ter alguns anos que vão ser um pouco mais complexos, que a criança vai precisar de uma ajuda, né? E aí, assim, se o pai não tiver essa condição, né, esse conhecimento, né, porque realmente muda algumas regras, tal, se o pai não tiver, ele vai ter que buscar uma ajuda, assim, né? Ele vai ter que buscar essa ajuda pontual, né? Mas é interessante esse pai estar acompanhando, sim, né? E aí, até a gente ouve muito a mãe falar, eu cursei o 6º ano novamente, cursei o 7º ano novamente. É muito comum, né? Porque realmente os pais se envolvem, né? Isso. E ele precisa, né? Tem muitas crianças que precisam, né? Aí chegou no momento que essa criança pode sofrer algum entrave, né? Que aí a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Que seria a questão, assim, travou o meu aprender. E aí, o que esse pai deve fazer, né? Aí, claro, a escola também, ela pode conduzir, né, este pai para um especialista nesta área da educação, que no caso é um psicopedagogo, né? Ou um professor particular, como tu falaste, são questões pontuais da matemática, né? A criança não tem dificuldade de aprendizagem, ela tem algumas questões pontuais da matemática, que de repente é uma criança que não conseguiu ainda entender a tabuada, por exemplo, a tabuada. E aí ela vai travar lá na frente, né? Então aí ela vai precisar de um professor, né, daquela área. Então, no caso, um professor de matemática. Não chega a ser um profissional especializado numa área de dificuldade de aprendizagem, né? Pode ser um profissional, um professor de matemática, né? O problema dela é a questão da escrita, né? De trocas, né? Vamos ver se é uma questão de fonoaudióloga, se é uma profissional da fono, se é outro profissional que pode ajudar essa criança, né? Então, durante o processo, a escola também, o pai conhecendo bem essa escola, o pai vai ter acesso, né? À coordenação pedagógica, à direção dessa escola, e esse grupo conduz essa família, consegue conduzir essa família, né? E esse grupo acompanha a criança e ainda consegue conduzir essa família, né? Para ajustar essas dificuldades, né? Isso é importante. No próximo bloco, a gente vai falar bastante sobre essa questão da psicopedagogia. Como é que a criança chega, né? Porque muitos pais têm o preconceito do psicólogo e quando junta as duas partes, talvez até os pais não entendem. Então, sobre isso, a gente vai falar já já no segundo bloco do nosso Sala de Entrevistas. Você pai, você mãe, aí o pessoal, os cuidadores, né? Porque tem vô e vó também que fazem esse acompanhamento da vida escolar das crianças. É muito importante para saber. A gente volta já já. Voltamos com o nosso Sala de Entrevistas. Hoje a gente está conversando um pouquinho sobre a área da educação. Desde a criança lá na infância, quando ela entra na escola, e também agora a gente chegou na parte já que ela já está maiorzinha, conversando um pouco, explicando as suas dúvidas e até mesmo apresentando dificuldade de ensino. Sobre isso eu estou com a psicopedagoga, a Rosângela Pereira Cabral, que está esclarecendo essas dúvidas para a gente. Então, meu filho tá lá que não aprende de jeito nenhum. Ele passa em história, passa em ciências, mas matemática travou de qualquer jeito. Português, ele entra em pânico de se ouvir falar. Aí a escola me recomenda uma psicopedagoga. Eu não quero que meu filho vá para o psicólogo. E a pedagoga é a professora. Como é que é a junção, ou não é uma junção das duas funções? Como é que funciona? Ótima pergunta. As pessoas, elas estão confundindo um pouquinho, né? Porque a professora, a professora, né? A professora se for uma professora específica de uma área, tipo uma professora de biologia, de ciências, né? A professora de português, né? Ou a professora do Fundamental 1, que é a professora da classe, né, a professora que trabalha com todas as áreas do conhecimento. Então, a professora, ela é uma pedagoga do Fundamental 1. Né? É pedagoga especializada na área que ela está aplicando. Exatamente. Né? Então, é uma pedagoga que ela está trabalhando com a questão da educação, né, dos ensinamentos, dos conceitos que ela tem que desenvolver naquela fase. Uma professora pedagoga do 3º ano. Então, ela trabalha os conceitos essenciais do 3º ano. Uma psicóloga, ela trabalha com as questões emocionais, né? Então, a psicóloga, ela
faz um trabalho individual, né? Não trabalha dentro do espaço escolar com atendimento clínico, ela vai trabalhar numa clínica, né? Então, pontualmente com as questões emocionais daquela criança. Um psicopedagogo vai trabalhar com as dificuldades de aprendizagem, tá? Então, ele trabalha com as dificuldades que a pedagoga não conseguiu, que a professora pedagoga não conseguiu, que a psicóloga não dá conta. Então, essa área de conhecimento, este trabalho é feito pelo psicopedagogo clínico, também dentro da sua clínica. Né? Aonde vai pegar aquela dificuldade da criança específica e trabalhar nela. Exatamente, ele vai investigar, né? Ele vai investigar dificuldade de interpretação de texto, né? Eu não vou trabalhar textos com ele para ele aprender, eu vou investigar, né? Desde lá da concepção dessa criança, né? A investigação da vidinha dela toda, para ver aonde que aconteceu o entrave, por que ele não está conseguindo interpretar, por que ele está com dificuldade na leitura e na escrita, né? Como é que foi, que processo é esse de vida dele? E aí a gente vai lá para a maternagem, né? Faz todo um trabalho com a mãe, conversa, né? E vem descobrindo, vem traçando, vem fazendo... A gente trabalha em forma, primeiro, inicialmente, é um diagnóstico clínico bem preciso, né? A gente trabalha em cima de um diagnóstico e aí depois a gente vai para a intervenção, né? A mãe chegou com uma queixa, né? E a queixa é a interpretação de texto, dificuldade na língua portuguesa, né? Então a psicopedagoga vai fazer essa investigação, que se chama diagnóstico, e depois uma intervenção em cima dessa dificuldade dessa criança. E essa intervenção que seria? Como é que ela se desenvolve? Sim, aí a intervenção são propostas, né? Propostas de trabalho, né? Então, assim, aí depende, a intervenção clínica, ela vai depender da linha que essa psicopedagoga adota, né? Então, dentro da nossa linha, uma intervenção clínica é trabalhada por meio de jogos, né? Por meio de teatro, de jogos, dramatização. Então, a psicopedagoga vai buscar vários elementos, né? Várias propostas para que ressignifique, para essa criança ressignificar essa dificuldade dela, né? Entender por que ela está com essa dificuldade, né? Porque tem crianças, salvo engano, que elas chegam num determinado estudo, ali um grau de estudo, que elas travam até porque lá no passado elas tiveram uma qualidade inferior no ensino de base, enfim, aí chega naquele ponto trava. Ou então essa mudança de escola também, né, Rosângela, que pode acontecer o pai mudar, ou então condição financeira mudou, vamos mudar de escola, tudo isso interfere também no aprendizado da criança, Perfeito, né? Perfeito. E aí a psicopedagoga, se foi encaminhada por uma psicopedagoga, ela vai dar conta dessas questões que tu estás trazendo aí, né? E aí ela pode encaminhar, olha, não é para mim, realmente é para uma professora de português, porque ele tem conceitos dentro da língua portuguesa que ele não deu conta ainda. Né? Então, assim, como pontuação, como verbos, a criança não consegue, não aprendeu isso. Então, vai para a professora particular e lá ela vai entender ela vai trazer esses conceitos, né? E aí vai lá atrás, né? Buscar os conceitos que ele ainda não deu conta. Tem idade para começar essa investigação? Tem alguma idade X que pode travar e vocês entrarem em ação, a psicopedagogia, ou não? Ela acontece em qualquer grau da vida escolar? Como a gente trabalha, o nosso objeto de conhecimento é a dificuldade do aprender, geralmente a gente começa a receber crianças no momento da alfabetização. Né? Bem pequenininho. Isso, então vem lá da alfabetização, tipo, assim, na educação infantil. Quando é encaminhado uma criança, né, pra gente da educação infantil, a gente tem que ter bastante cuidado, assim, né? Porque, assim, tá com dificuldade, mas já na educação infantil, né? Dificuldade de quê, né? Pode ser então, outras coisas. Então, né? Perfeito. Ela é para psicopedagoga, ou ela é para uma fono, ou ela é para uma terapia, para psicóloga, né? Então, quem são os outros parceiros dessa psico que podem fazer o trabalho, né? Então, a psico, ela tem que fazer esse encaminhamento. Mas a psico, ela vai trabalhar, então, o olhar dela é ali na questão da aprendizagem, e essa aprendizagem vem para a vida fora, assim, né? Então, são crianças, jovens e adultos. E
hoje, idosos, né? Que a gente está com um trabalho bem legal também para idosos. Devido a eles estarem estudando até mais tarde também, Perfeito. Alguns cursando universidades depois dos 60, enfim, né? E uma questão que eu não posso deixar de perguntar foi a pandemia, né? Que atingiu em cheio os estudantes de todas as idades, principalmente aqueles que estavam começando na vida escolar ou então ali naquele meio que já chega a adolescência, hormônio, toda aquela bagunça. Enfim, o trabalho de vocês veio à tona, da psicopedagogia. Como é que está esse trabalho hoje, quase 2 anos e meio depois daquele boom, que voltaram às aulas, enfim, como é que está esse desenvolvimento? Vocês sentiram uma dificuldade maior dos alunos? Eles já estão pegando o ritmo de novo? Como é, conversando, né, com os seus colegas, vocês estão traçando isso? A dificuldade, ela foi bem forte, assim, apareceu bastante, né? A gente viu que foi... ainda a gente está recebendo crianças, né? Hoje a gente recebe crianças aí que não estão falando, crianças com 2 anos, mas são crianças que nasceram na pandemia. A mãe ficou grávida no início da pandemia, nasceram na pandemia, ficaram o primeiro ano de vida dentro de uma família muito restrita e hoje elas não estão com uma linguagem adequada, entre aspas, né? E aí estão vindo com alguns diagnósticos, a gente também tem que trabalhar bastante em cima, assim, e eu digo bastante em cima, investigar, assim, né? Tá. Investigar com mais de um profissional, né? Por exemplo, um diagnóstico de autismo, né? Que eu recebo muito isso, assim, né? Crianças hoje com 2 anos e meio com diagnóstico de autismo, porque não estão falando, 2 anos, né? E aí a gente vai ver o histórico, vamos lá na concepção, vamos lá na maternagem, vamos ver, e aí realmente ficou grávida na pandemia, hoje não, a linguagem não está totalmente desenvolvida, né? Então, ela é uma criança que pode ser classificada, né, como autista, então nós precisamos de vários profissionais para que realmente este laudo, esse diagnóstico seja certeiro, né? Então, quais são os profissionais? A fonoaudióloga, o pediatra, um neuro, né, psicólogo, psicopedagoga, para fazer um arsenal, né, de diagnósticos, né, um entrelaçar. A gente chama de uma equipe interdisciplinar ou multidisciplinar, cada uma na sua, né, para que a gente tenha realmente esse laudo certeiro, assim. Mas está aí, as crianças estão aí, as dificuldades enormes, né, e em função dessa questão porque assim, foi deixado, não, a proposta era que estudassem em casa, a gente sabe que as crianças não conseguiam fazer isso, né. Quebrou a rotina para a criança e adolescente. Para a família, né, então, assim, a gente teve muitos prejuízos, os prejuízos estão aí, aconteceram mesmo, né, e estão aí, assim, né, o trabalho nas escolas, as escolas perceberam que elas tiveram que retomar muito, né, o ano passado as escolas tiveram que retomar, né, os anos anteriores, porque não ficou, muitos conceitos não foram desenvolvidos. Como na medicina, na área educacional, esse reflexo da pandemia está por vir ainda, a senhora acha? Acredito que ela ainda vai continuar, assim. Ela já começou e está numa contínua, vai demorar para recuperar. Sim, a gente viu aí, a gente vê o crescimento, assim, o crescimento da psicologia, né, nas terapias de jovens, né, então tá enorme, assim, né, não só na psicopedagogia, como na psicologia, né? Então, as pessoas ficaram muito sozinhas, né? As crianças, os jovens, e assim, a criança, eu tive a oportunidade de fazer um estudo e tal, as crianças tiveram sofreram um pouco menos, porque a criança, ela brinca muito, ela tem a mãe, o pai, ela interage, né? Ela fala quando ela não está gostando, né? Então, a criança sofreu, né? Teve perdas, tal, teve um sofrimento ali, mas o jovem, o adolescente sofreu um pouco mais, porque este jovem, os amigos dele são os amigos da escola. Ele não tem amigos social, ele em casa ele é sozinho. Ele não tem amigo no parquinho, igual a criança faz. Sabe? Né? Então, assim, eles sofreram e eles estão trazendo esse sofrimento, assim. Né? Então, para o jovem, para o adolescente, foi bastante complicado e se estendeu aí, né? Com a questão, assim, a ansiedade, né? Desenvolveram muitas doenças emocionais, psicológicas, né? E estão sendo tratadas, assim, mas foi bem sério, está sendo ainda muito sério, assim, né?
A gente vê também na universidade, né, os adultos, as alunas, né, alunas da pós-graduação, ai, quanta saudade, e que aqui é um espaço que a gente aprende mais e aprende melhor, né, então elas trazem essa demanda muito forte, assim. O nosso papo tá ótimo, mas a gente já tá no finalzinho. Eu só queria que a senhora deixasse só uma dica para os pais, né, que a gente já tá bem no finalzinho do programa, para que se a criança for encaminhada ao psicopedagogo, ou então, melhor ainda, que eles, quando, né, perceberem um grau de dificuldade, procure o profissional. Quando é que chega esse grau de dificuldade que acende o alerta e fala, não, a escola não me orientou, mas eu acho que eu tenho que levar meu filho? Então, aí pode ser dentro de uma tarefa escolar, como tu trouxeste ali, né? Pode ser, a criança tem algumas dificuldades, porque a família, a mãe nota, né? Como tu falaste também, o cuidador, muito importante essa palavra que tu falaste, cuidador, né? O adulto da relação, porque pode ser o avô, pode ser a avó, pode ser um tio ou os pais, né? Hoje as crianças estão sendo cuidadas por várias pessoas. Então, que o adulto dessa relação esteja sempre atento, né? Atento não só à dificuldade no aprender, né? Mas às relações dessa criança, né? Os comportamentos, né? O comportamento de tristeza, né? O comportamento de agressividade, né? O comportamento de ficar muito, de não se relacionar, né? Não, ficar muito na dele, muito fechado. Então é importante que esse adulto da relação ele tenha esse cuidado, assim. E aí eu falei lá no início, né? A família, os adultos, eles têm que estar preparados, né? Para desenvolver, preparados e equilibrados, para manter uma infância sadia, manter uma adolescência sadia, né? Porque a criança, o jovem, ele tem quem? Ele tem o adulto dele, né? E este adulto dele precisa estar em equilíbrio e estar atento a ele, né? Com certeza. Agora, meu filho tem 16 anos, 15 anos. Ele precisa de mim ainda, porque se ele tem 16, eu tenho um pouquinho mais. Filho é para sempre. Não tem data de validade. Sempre, né? Então, estar atento, né? Estar atento à escola, principalmente, porque a professora também pode levantar algumas hipóteses e aí fechar com a mãe, né? Acredito que esse olhar, assim, né? Então, tá certo. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Tenho certeza que os pais, os cuidadores, como eu disse, vão aproveitar muito as dicas, porque realmente esse período de volta às aulas ou então uma transição que aconteça no meio do caminho, é importante sempre ter o olhar atento. E essa distinção da psicóloga, da pedagoga e da psicopedagoga foi muito importante a gente trazer aqui. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Então, tá certo. Gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas para você. Se você pegou essa entrevista pelo caminho ou se você quer compartilhar com mais alguém, não tem problema. Vai ficar no nosso YouTube aqui da TV Primavera, /TV Primavera Criciúma, onde tem esses e outros salas para você aproveitar bastante o nosso conteúdo. Até o próximo programa.